prosseguindo no estudo de história da igreja, vamos agora para falar sobre o martírio de mais um anabatista. Na página 53, martírio de Leonard Keyser. Ok? Bom, o ano que nós estamos estudando é o ano 1525, tá bom? Haviam-se passado 8 anos do protesto de Lutero, lembre-se, ocorreu em 1517. O Brasil, nesse momento que nós estamos estudando, o Brasil era uma criança, né? O Brasil estava nascendo, ok? Crescia o questionamento das doutrinas católicas e também da doutrina luterana. Um bispo católico da região da Bavária, chamado Leonard Keyser, após analisar as doutrinas anabatistas, decidiu se desvincular da Igreja Católica e tornou-se anabatista no ano 1525. Como era um grande erudito, destacou-se entre os anabatistas. E nós vamos encontrar diversos casos assim, irmãos, porque os anabatistas tinham que viver escondidos no campo. E acaba que esses católicos, eles tinham a obrigação de estudar, né? Eles tinham que estudar. E nesse período, como estava tendo o renascentismo, o estudo estava crescendo muito, o número de faculdades crescendo. E lembrando, era um meio de você ter assim, um salário fixo, garantido para o resto da vida. E nesse período a pobreza era muito grande, tá bom? Então esse homem que tinha um conhecimento teórico acabou conhecendo a doutrina anabatista, abandonou o catolicismo. E como ele era um grande erudito, ok? Quando ele chega junto daqueles irmãozinhos simples que tinham que viver no campo, escondidos, ele vai se destacar. O comentário prossegue. Leonard Keyser acabou preso em 1527, cortado em pedaços e lançado no rio. A história causou grande comoção na Alemanha. Bom, eu coloquei um trecho aí para vocês do livro O Espelho dos Mártires. Não sei se vocês compraram esse livro, mas vejam o que esse livro conta. Ele diz: no segundo ano de seu ministério, Leonhard Keyser foi preso em Scharding, na Bavária, e condenado pelo bispo de Passau e outros sacerdotes à fogueira. O dia marcado para sua morte foi a sexta-feira antes do dia de São Lourenço, no mês de agosto daquele ano. No dia marcado, ele foi amarrado e colocado em cima de uma carroça para ser levado à fogueira. Os sacerdotes que o acompanhavam falavam com ele em latim, mas por causa do povo comum que também acompanhava esta procissão, ele respondia em alemão. Durante seu julgamento, os sacerdotes também insistiram em falar em latim. Ou seja, uma pausa aqui para explicar a vocês. O que esse historiador está falando é o seguinte: os católicos não queriam que o povo ouvisse o julgamento. Tá bom? Porque, vamos dizer, a pessoa que eles estavam condenando era uma injustiça clara o que eles estavam fazendo. Porque essa pessoa estava sendo condenada por ele pregar que para você chegar ao cristianismo deve haver uma confissão de fé, e que essa doutrina que diz que o pecado original é extraído no momento do nascimento é herética, é por isso que ele está sendo condenado, né? O historiador prossegue. Saindo da cidade já perto da fogueira, Leonard inclinou-se para um lado e pegou uma flor que crescia ao lado do caminho. Então ele está falando em alemão para as pessoas verem, né, e saberem por que ele está sendo julgado, o que ele está falando. Tá bom? Como ele era um padre, falava latim, falava alemão. Então ele fala em alemão para ficar como um testemunho para o povo. Porque o que vocês vão ver agora é um milagre que com certeza foi mais um que mexeu com a população e que deve ter feito o que fez o cristianismo, o anabatismo, o cristianismo, crescer ainda mais naquela região. Ok? Então veja, ele pegou a flor, ele a mostrou ao juiz que acompanhava a procissão a cavalo e disse: Senhor juiz, veja esta flor que eu apanhei agora. Se o Senhor conseguir me queimar junto com essa flor,
pode ter a certeza de que agiu de uma forma certa comigo. Tá bom? Um minuto. Muitos desses juízes, como esse, ele nem entendia de doutrina, mas o católico condenava quem tinha que matar era o juiz público, eram os políticos, que às vezes não tinham nem estudado direito à doutrina católica, mas se a doutrina católica, ou agora a doutrina protestante, diz que é heresia e diz que essas pessoas trazem um grande problema para o reino, que é o que eles falavam, tá bom? E por isso que tinham que ser queimadas, porque se botasse no solo, eles contaminavam o solo, tá ok? Então, o juiz vai acabar ficando impressionado também com o que vai acontecer. E prossegue, ele diz, mas se o fogo não me consumir e nem essa flor, é prova que o Senhor deve examinar sua vida e se arrepender. Ou seja, esse anabatista aqui, que esse historiador relata, que ele pregou até para o juiz. Então, veja, ele acabou de aceitar Jesus, tem 2 anos de ministério, como nós estamos vendo, se destacou, porque certamente agora convertido, vamos dar oportunidade para o irmão conhecia coisas da Bíblia e que podia detalhar, que eles tinham até que estudar grego também, podia detalhar mais o significado da palavra do apóstolo Paulo para os irmãos, né? E isso ajuda o entendimento. Então ele começou a se destacar, ok? Com 2 anos, olha a fé do homem, ele está falando para o juiz, olha, vocês não vão conseguir me queimar. O historiador prossegue. O juiz e os 3 carrascos jogaram mais lenha na fogueira, para que fosse reduzido a cinzas dentro de poucos minutos. Os carrascos amarraram Leonardo numa escada e assim foi jogado em cima da fogueira. As cordas logo foram consumidas e o preso rolou para fora da fogueira ainda com vida. Olha só, irmãos, me lembra a história, né, dos 3 amigos de Daniel na fornalha. E aqui, quer dizer, disse que ele é amarrado, mas o fogo pegou nas cordas, mas não pegou no corpo dele, tá ok? Aí ele acabou rolando para fora da fogueira, ainda com vida. Com paus compridos, os carrascos empurraram para dentro do fogo de novo. Depois de toda a lenha consumida, tiraram seu corpo e viram que estava sem nenhum sinal de fogo. Foi acesa uma nova fogueira e seu corpo novamente jogado em cima. Quando este fogo acabou, o corpo foi retirado das cinzas. Desta vez, apenas seus cabelos e unhas estavam ligeiramente chamuscados. A flor que ainda segurava na mão não havia nem murchado. Os carrascos, então, esquartejaram o corpo de Leonardo e jogaram os pedaços dentro de uma terceira fogueira que havia sido acesa. Novamente o fogo não tocou seu corpo. Não sabendo mais o que fazer, juntaram os pedaços e os jogaram dentro do rio. O juiz ficou tão aterrorizado com o que viu que pediu demissão de seu cargo e mudou-se para outra cidade. Seu auxiliar, que assistiu a toda essa cena, procurou os irmãos na Morávia e tornou-se anabatista, sendo um cristão fiel até a morte. E o comentário prossegue. Os membros da igreja que Leonard Case participava fugiram para a Holanda, onde se desenvolveu uma grande comunidade anabatista da região de Amsterdã. Os anabatistas fugiam há séculos da perseguição. A caminhada de Passau, Alemanha, até Amsterdã, na Holanda, é de cerca de 800 quilômetros. Irmão, para os irmãos terem uma ideia, se nós formos do Rio a São Paulo, ou do Rio a Belo Horizonte, se você tiver uma ideia, ou do Rio a Vitória, no Espírito Santo, a média são cerca de 400 quilômetros, um pouco mais. Então, 800 quilômetros seria você ir a São Paulo e voltar a pé. Mas eles tinham que fazer isso porque tinham que fugir. E as notícias é que essa região da Holanda, ela era uma região que ela era mais tolerante com os cristãos. Tá bom? Ela era mais tolerante com os cristãos. Infelizmente vai haver mudanças, vai surgir rei católico que é mais radical. Depois os protestantes vão tomar a Holanda, e quando eles tomarem a Holanda vai aumentar a perseguição aos anabatistas, tá bom?
Então, essa fuga era o que vinha acontecendo há séculos, que eles fugiam da Igreja Católica. E agora vão continuar fugindo da Igreja Católica e da Igreja Protestante.